Fala galera, vamos para mais uma resolução de questões. Acabei separando aqui 25 questões a respeito de gastroenterologia, especificamente doenças da via biliar, coledoglutíase, colicistite, pólipos de vesícula e vamos dar início aí na resolução das questões. Ligar o cronômetro aqui só para eu ter uma ideia. Diz aqui que o tempo recomendado para a resolução das questões seriam 25 minutos, então vamos dar início agora. Vou tentar fazer uma resolução mais rápida, não vou ficar parando muito nas alternativas não, tá? Vamos lá. Icterícia obstrutiva acontece quando há algum obstáculo ao livre fluxo de bile entre o sítio produtor e o duodeno. São causadas por drogas, doenças imunológicas, afecções congênitas, parasitas, cálculos ou tumores. Sobre esse tema, marca a alternativa errada. Então, quer saber qual que é a incorreta? Essa é uma questão da Universidade Federal da Paraíba. Vamos lá. Icterícia obstrutiva pode estar associada com a tríade de Charcot? Sim, correto. Se é correto, então essa não é a resposta. Pacientes com icterícia obstrutiva apresentam icterícia, colúria e acolia fecal. Sim, correto. Então essa também não é a nossa questão. Na colestase puramente intrahepática, observamos dilatação importante da via biliar na ultrassonografia. Opa, essa aqui já ficou dúbio, né? Então, na colestase puramente hepática, ou seja, uma colestase dos ductos hepáticos, no caso, né, observamos uma dilatação importante da via biliar na ultrassonografia. Ficou dúbio, porque via biliar supostamente está abaixo do fígado. Então eu acredito que seja essa a questão. Então vamos dar uma olhadinha nas outras, vamos ver se tem algo mais pior que isso. A colangiorressonância magnética é usada para diagnóstico da icterícia obstrutiva com bons resultados e com morbidade muito baixa. Sim. A CPRE é um exame utilizado para definição diagnóstica da icterícia obstrutiva, porém, melhor indicada quando necessitamos de algum procedimento nas vias biliares pelos riscos envolvidos com o procedimento, 10% de morbidade. Correto também, então eu acredito que a resposta errada, né? Então, a resposta correta dessa questão seria C. Vamos ver. É isso aí. É isso aí, galera. Vamos lá. Agora essa é uma questão do Hospital Israelita Albert Einstein de 2025. Paciente de 68 anos, do sexo feminino, apresenta quadro de icterícia progressiva, colúria e acolia nos últimos 2 meses. Refere perda de peso de aproximadamente 5 kg no período. Ao exame físico, apresenta-se ictérica e a palpação abdominal revela abdômen flácido, plano, sem sinais de peritonite. Os exames laboratoriais mostram a bilirrubina direta de 12, uma fosfatase alcalina de 1200 e gama-glutamiltransferase de 2100. Realizou ultrassom de abdômen que revelou acentuada dilatação de vias biliares intrahepáticas, vesícula biliar murcha, sem cálculos e colédoco com diâmetro normal. Com base nos achados clínicos e radiológicos, qual é o diagnóstico mais provável? Então, será que nós temos ali, algo ali obstruindo
as vias biliares intrahepáticas? Então vamos lá, o que pode ser? Um adenocarcinoma de papila duodenal? Eu acredito que não, né? Por que eu acredito que não? Porque isso aqui estaria, o colédoco provavelmente estaria dilatado, né? Tumor de Klatsky. Eu também acredito que não. Síndrome de Mirize eu também acredito que não. Agora uma coledocolitíase. Tá. E agora? O que significa essa vesícula biliar murcha? Sem cálculos. E colédoco com um diâmetro normal. Tração de abdômen revelou acentuada dilatação das vias biliares intrahepáticas. Ó. Tá pra cima. Cara, eu acredito. Eu vou colocar Klatskin aqui. Tumor de Klatskin. Mas vai ser mais pro chute, assim. Que, se eu não me engano, o tumor de Klatskin, ele pega ali e acaba bloqueando o ducto, mas principalmente os hepáticos antes do ducto cístico, se eu não me engano. Bom, é um chute essa daqui. É um chute e deu certo, tá? Então aqui, a alternativa está correta porque o tumor de Klatskin... Eu vou mudar aqui o tema aqui porque tá meio... não tá legal o tema. Deixar tudo escuro aqui. A alternativa está correta porque o tumor de Klatskin, um colangiocarcinoma localizado na confluência dos ductos hepáticos, é compatível com a dilatação das vias biliares intrahepáticas sem dilatação do colédoco. É isso aí. A vesícula biliar murcha também é um achado comum, pois a obstrução ocorre acima da vesícula. É isso aí. Difícil essa. Vamos lá. O trígono de Calot delimita estruturas importantes no tratamento cirúrgico da colelitíase. Né? Não é da apendicite aguda, não é da diverticulite aguda, não é da esofagectomia, não é da colitíase. Isso aí. Lembrando que os seus limites são ducto hepático comum, o ducto cístico e a borda inferior do fígado. Hospital Santa Lúcia. Uma mulher de 34 anos de idade foi operada por colicistite aguda. No intraoperatório, a colangiografia mostrou coledocolitíase, tratada com exploração e retirada de 2 cálculos com Fogart. Foi deixado o dreno de Kerr, está no segundo dia, né, pós-operatório, com boa aceitação alimentar, deambulando afebril e anictéria. O débito do dreno foi de 300 ml de secreção biliosa em 24 horas. A conduta nesse momento deve ser... Uau! E aí, já vamos retirar o dreno? Manter o dreno aberto por mais 10 dias? Fechar o dreno? Colangiografia pelo dreno? Olha, essa aqui eu não faço ideia. Essa aqui eu não dei. Cara, foi realizado um intraoperatório. Vamos deixar o dreno aberto por mais 10 dias? Não. Monitoração clínica. A alternativa está correta porque o paciente está no segundo dia pós-operatório, com boa aceitação alimentar, deambulando, afebril e anictéria, o que indica uma recuperação adequada. O débito de 300 ml de secreção biliosa em 24 horas é esperado e não sugere complicações. Portanto, a conduta mais apropriada é a monitorização clínica, para garantir a recuperação continue sem intercorrência. Por que não é manter o dreno aberto por mais 10 dias?
Não é necessária. A decisão de manter o dreno deve ser baseada na evolução clínica do paciente no débito do dreno, que deve ser monitorado regularmente para determinar. Ó, perguntinha safada. É monitorização clínica, é isso que é a resposta. Fazer o quê? Vamos lá. Universidade Federal do Pará. Paciente de 45 anos, sexo feminino, colecistectomizada há 2 anos, então há 2 anos foi retirada a vesícula, tem diabetes e hipertensa, é admitido no pronto atendimento com dor abdominal em andar superior, icterícia, febre, calafrios. Apresenta taquicardia com pulso filiforme e PA de 80/60. Realizou uma colangiorressonância que observa a ausência cirúrgica da vesícula biliar e colédoco de 1,4 centímetros, com presença de cálculo em seu terço distal. O diagnóstico e a conduta mais corretos para este paciente são... Então vamos lá. Paciente está com febre? Icterícia, febre e calafrios. Tem febre. Então já vou pensar numa colangite, certo? Isso aí, pai. Hidratação endovenosa, antibiótico e drenagem da via biliar. O que a gente vai pensar, galera? Eu tenho febre, vou pensar numa colecistite? Não, não tem mais a vesícula. Pancreatite aguda biliar? Em andar superior. Febre calafrios. Por que não? Colédoco tá aumentado, será? E aí, galera? Vou colocar colangite. E é colangite. É isso aí, não vamos nem ler o porquê. Bora para a próxima. Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Leia o caso clínico. Nos últimos 3 meses, uma mulher de 45 anos de idade relatou que sua pele se tornou progressivamente amarela. No exame físico, ela estava febril e apresentava icterícia esclerótica e generalizada. As análises laboratoriais mostravam bilirrubina sérica total de 8,9, bilirrubina direta de 6,8, AL, provavelmente era um ALT, né? De 125, um AST sérico de 108. A amostra da biópsia hepática mostrou características histológicas de colangite esclerosante. Qual é a doença do trato gastrointestinal mais provável de coexistir com a doença hepática? Cara, eu acho que não é pancreatite crônica. Achou. Porque tá meio baixo aqui, né? Diverticulose, eu acredito que não. Colite ulcerativa, por que não? Úlcera péptica, eu acho que seria diferente o lance. Eu vou acabar colocando colite ulcerativa aqui. É colite ulcerativa, por quê? A colangite esclerosante primária, uma doença hepática colestática progressiva crônica, é a complicação hepatobiliar mais grave da colite ulcerosa. Então, a complicação hepatobiliar mais grave da colite ulcerosa. Doença hepática colestática. Grande parte dos pacientes diagnosticados com colangite esclerosante primária possuem ou irão desenvolver colite ulcerativa. Esse aqui é um tema que eu vou dar uma estudadinha depois. Vamos para a resolução da número 7. Uma mulher de 45 anos de idade, obesa e diabética, fez um ultrassom de rotina. Fazer um ultrassom. Que mostrou um cálculo de 1 centímetro na vesícula biliar. É totalmente assintomática. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para a paciente. É um cálculo de 1 centímetro. Repetir a ultrassonografia em 6 meses? Não. Tomografia? Não. Ressonância magnética de abdômen? Não. Colecistectomia? Sim.
Observação clínica e procurar o cirurgião caso se torne sintomática? Sim. Então, tem aquilo lá que as duas, na minha opinião, estão corretas. Vamos ver o que é aqui. Então aqui, ó. Por que é uma colecistectomia? A alternativa está correta porque a colecistectomia é a melhor conduta para uma paciente com cálculo de 1 centímetro na vesícula biliar, especialmente considerando que ela é obesa e diabética. Esses fatores de risco aumentam a probabilidade de complicações, justificando a remoção profilática da vesícula biliar. Isso aí, pai. Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos. Mulher de 58 anos de idade, com dor em hipocôndrio direito há 4 dias, associada a febre de 38,5, náuseas e vômitos. Nega icterícia, colúria e acolia fetal. Ok. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial sistêmica em uso de losartana, 50 mg, 2 vezes ao dia. Nega antecedentes cirúrgicos ou alergias. Realizou os seguintes exames laboratoriais: uma hemoglobina de 12,8, hematócrito de 37, leucócitos totais de 19.500, plaquetas de 214.000, ureia de 23, creatinina de 0,7, sódio 138, potássio 4,3, um INR de 1,14, alanina aminotransferase de 21, aspartato aminotransferase de 32, uma fosfatase alcalina de 70, na gama-glutamiltransferase de 60, bilirrubina total de 0,5, bilirrubina direta de 0,3, bilirrubina indireta de 0,2, amilase 53, lipase de 60. Qual é o exame menos invasivo, mais acessível e sem radiação ionizantes que deve ser solicitado para confirmar a hipótese diagnóstica principal? Galera, isso daqui, o cara me dá tudo isso aqui de exame para fazer essa pergunta aqui. Cara, isso aqui é uma palhaçada do caramba. Ah, não. Ele é só ter colocado assim: qual é o exame menos invasivo, mais acessível e sem radiação ionizante que deve ser solicitada para confirmar a hipótese diagnóstica principal? Ultrassonografia de abdômen total? Tomografia não pode. Essa aqui, essa não rola. Ultrassonografia endoscópica, cara, eu vou enfiar um negócio na garganta do cara para fazer um ultrassom. É um exame muito bom, sim, mas, cara, é menos invasivo, ó. Não tem invasivo, não é invasivo. Então a gente já ficou aqui, ó, ressonância magnética, ultrassom. Cara, colocou que é barato, né? Cara, tem em qualquer lugar. É acessível. Ultrassom de abdômen total. Tá aí. Você viu, galera? Eles meteram uma questão disso aqui tudo, que não precisava de nada disso daqui. Eu podia ter apagado isso, colocado só a última frase. Fala sério. Vamos lá, questão número 9. Da Universidade Federal de Mato Grosso. Médico atende no ambulatório uma mulher de 41 anos com sobrepeso e dislipidemia, com quadro clínico compatível com episódios de cólica biliar nos últimos 3 meses. Ele pensa em colecistopatia calculosa como principal hipótese diagnóstica. No último episódio, há 2 semanas, realizou uma TC mostrando vesícula biliar e vias biliares dentro da normalidade. Para prosseguir na investigação desse caso, qual exame deve ser solicitado? Vamos lá, galera. Vamos de novo aqui, ó. Então, uma mulherzinha, 41 anos, sobrepeso e epidemia, né? Que é os 4 Fs lá, né? Forty, fertility, fat, female. Tá aqui, os 4 Fs. 41 anos, vamos dizer que é fertility ainda.
tem um quadro compatível com cólica biliar nos últimos 3 meses. Cólica biliar, então ela tem a dor ali no hipocôndrio direito, porém dura menos 6 horas. Vamos lá. E aí ela fez uma TC, sim, fizeram uma TC nela, sem contraste, menos mal, né? Mostrando vesícula biliar, vias biliares dentro da normalidade. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um ultrassom, né? Fazer um ultrassom nela. É isso aí. Fundação Banco de Olhos de Goiás. Paciente de 45 anos se apresenta com dor abdominal intermitente e desconforto no quadrante superior direito. O médico suspeita de lama biliar e deseja realizar um exame para confirmar sua hipótese, além de determinar a conduta mais apropriada. Com base nessa situação, é correto afirmar. Cara, já vou vir aqui, ó. Ultrassonografia de abdômen é o melhor exame para investigar a presença de lama biliar e a conduta recomendada é cirúrgica. Ó, vamos lá. Cintilografia, cara, nunca vi. Ressonância magnética do abdômen é o exame mais preciso para investigar lama biliar e a conduta recomendada é o tratamento medicamentoso. E aí, ó, eu teria ficado em dúvida entre essas duas, tá? Vou colocar C. É C. Vamos para a próxima. Ah, não, vou voltar aqui. Eu quero saber por que não ressonância magnética. Embora a ressonância magnética possa ser útil para avaliar o abdômen, ela não é o exame de escolha para investigar lama biliar. O mais indicado para detectar lama biliar é a ultrassonografia, que é mais acessível e eficaz para visualizar sedimentos na vesícula biliar. Além disso, o tratamento medicamentoso não é a conduta padrão para a lama biliar, que geralmente requer avaliação para possível intervenção cirúrgica, dependendo dos sintomas e complicações. Vamos lá, Faculdade de Medicina do ABC. Cistos de colédoco são dilatações simples do ducto biliar comum. Por serem raros, apresentam incidência de cerca de 1 a cada 100 mil a 150 mil nascidos vivos, com preponderância para o sexo feminino. Eles são classificados de acordo com a sua localização e sua frequência variável. Em relação à classificação dos cistos de colédoco, assinale a alternativa correta. Vamos lá, cistos de colédoco. Tem uma classificação aqui, será que é o de Klatsky? Vamos lá. Os cistos tipo 1 são raros e envolvem somente a parte distal do ducto biliar comum. Cara, eu gostei dessa. Os cistos tipo 2 são os mais comuns e são reclassificados em 2A, 2B, 2C, de acordo com a posição da dilatação. Eu acho que isso aqui está errado. Eu acho que seria 3. Essa classificação é diferente. Os cistos tipo 3 consistem em uma dilatação confinada à parte distal. Não. O tipo 2 envolve somente as vias biliares extrahepáticas. Eu acho que é um. Errei. Então vamos lá. Essa daqui, galera, essa eu não fazia ideia. Essa aqui eu errei, hein? Vamos lá. Por que que não é essa que eu errei? A alternativa está correta porque os cistos tipo 1 não são raros e não envolvem somente a parte distal do ducto biliar comum. Na verdade, os cistos tipo 1 são os mais comuns e representam dilatação fusiforme do ducto biliar comum, que pode envolver todo o ducto extrahepático. Ok. Divergidos do biliar comum são os menos comuns que o cisto tipo 1. Cara, fazia ideia disso. Espero que eu nunca mais veja isso. O cisto tipo 3, também conhecido como colédococeles, cara, eu não sabia disso. Vou ter que estudar a respeito de cistos de colédoco. Então, galera, fica a dica aí. Cistos de colédoco. Deixa eu anotar aqui.
cistos de colédoco. Tem que estudar isso. Deixei anotado aqui para estudar, depois vocês estudem também. O UEL, vamos lá, de 2026. Paciente de 34 anos de idade, mãe de 2 filhos, comparece ao ambulatório com queixa de dor em cólica no hipocôndrio à direita, há 2 dias, que piora após a alimentação. Refere episódios em crise com melhora espontânea. Ao exame físico, apresenta dor à palpação profunda no hipocôndrio à direita, sem descompressão brusca. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta corretamente a hipótese diagnóstica principal e os exames complementares. Ó. Isso daqui é uma cólica biliar, né? Ó. Então nós temos dor no hipocôndrio, que piora após a alimentação, porém essas crises melhoram espontaneamente. Então isso aqui é uma cólica biliar não complicada. O que a gente vai pedir? Exames complementares, um ultrassom de abdômen, sim. Hemograma, bilirrubina, fosfatase alcalina, transaminase, amilase e lipase. É isso aí. Correto. Próxima. AMP de 2023. Vamos lá. O câncer de vesícula biliar é uma neoplasia agressiva que traz um prognóstico sombrio. Os pacientes não têm sintomas específicos de apresentação e, portanto, é comum a identificação da doença em estágio avançado. O prognóstico desfavorável decorre da alta proporção de pacientes apresentando doença avançada. Para os pacientes com doença no estágio inicial, justifica-se uma abordagem cirúrgica mais agressiva. Com relação ao câncer de vesícula biliar, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Cerca de 25% dos pacientes têm colelitíase associada. Bom, deixa eu só ler de novo isso aqui, ó. O que ele quer. Para os pacientes com doença no estágio inicial, justifica-se uma abordagem cirúrgica mais agressiva. Com relação ao câncer de vesícula biliar, assinale a alternativa correta. Ele quer sobre geral, sobre o câncer de vesícula biliar. É mais comum nos homens do que nas mulheres? Não faço ideia. Na mulher, geralmente, nós temos o cálculo, né? A colicistite, né? O cálculo biliar. Porém, o câncer, eu já não sei. O câncer da vesícula biliar, geralmente, é o adenocarcinoma? Sim? Normalmente se apresenta entre a 4ª e a 5ª década de vida. Ocorre em cerca de 80% dos pacientes com vesícula em porcelana. Cara, eu tô indo pro chute aqui. Não faço ideia. Mas eu sei que vesícula em porcelana nós temos que tirar a vesícula, né? E por esse motivo eu vou estar colocando essa questão, mas... Será que o câncer de vesícula biliar não é o adenocarcinoma? Vou colocar isso aqui. E era aquela lá que eu tinha acabado de falar, que é o adenocarcinoma. Ai, meleca. É isso aí, infelizmente. Vamos lá. Cerca de 90% dos cânceres de vesícula são adenocarcinomas. Porém, outros tipos podem ser encontrados, como os carcinomas espinocelulares ou ainda tumores neuroendócrinos, linfomas e sarcomas. Então vamos ler todas aqui, né? Cerca de 25% dos pacientes têm colelitíase associada, incorreta, tá? Estão presentes em 70 a 90% dos pacientes com essa afecção, tá? Então, 70 a 90% dos pacientes têm colelitíase associada. É mais comum nos homens do que nas mulheres? Não.
muito mais em mulheres, tá? 1,7 para 1. Normalmente apresenta-se na quarta e quinta década de vida? Não, geralmente na sexta e sétima década de vida, tá? E a incidência do câncer de vesícula em pacientes com vesícula porcelana varia de 0 a 60% e não 80%. Porém, estudos mais recentes sugerem uma taxa inferior a 5%. Caramba, e a gente tem que tirar pacientes com vesícula em porcelana. Mas, vamos lá, errei. Bora para a próxima. Questão número 14, Hospital Evangélico Cachoeira de Itaperimim. Paciente de 35 anos, sem comorbidades, admitida com colecistite aguda calculosa confirmada ultrassom e icterícia leve. Opa, temos icterícia. Bilirrubina total de 3,5. Foi iniciada a antibiótico terapia, houve melhora clínica e nesse contexto é correto afirmar que a conduta mais adequada, analisando o custo-benefício do paciente, deve ser de... Cara... E aí, o que a gente vai fazer? O paciente estava amarela, estava com a dor clássica lá, né? E aí você deu antibiótico, ela deu uma melhorada. E aí você faz o CPRE, que era para ser o tratamento, o diagnóstico e tratamento, ou você só mantém a antibiótico terapia e faz o tratamento clínico? E aí, meu amigo? Ah, que difícil. Indicar uma colicistectomia videolaparoscópica com colangiografia perioperatória? Claro, eu vou colocar isso aqui, mas já... É isso aí, galera, ó. Ó, vamos lá. Por que eu errei? A alternativa está incorreta, porque a indicação de uma CPRE é o mais apropriado em caso de suspeitos de coledocolitíase com evidências claras de obstrução biliar, como icterícia significativa ou dilatação do ducto biliar no ultrassom. No caso apresentado, a paciente tem icterícia leve e já houve melhora clínica com antibiótico terapia, o que sugere que a obstrução não é significativa a ponto de justificar uma CPRE imediata. Uau! Por que não é a 2? Aqui é a B. Manter a antibiótico terapia e adotar tratamento clínico para posterior reavaliação e cirurgia em segundo tempo também está incorreta. Por quê? Embora o tratamento clínico inicial com antibiótico terapia seja adequado, a colecistectomia é o tratamento definitivo para a colecistite aguda calculosa. Manter apenas o tratamento clínico sem planejar a remoção da vesícula pode resultar em uma recorrência dos sintomas ou complicações futuras. A colecistectomia deve ser realizada assim que o paciente estiver estável, considerando custo-benefício. E a correta é indicar colecistectomia videolaparoscópica com uma colangiografia perioperatória. Então, a alternativa está correta, porque a colecistectomia videolaparoscópica é o tratamento definitivo para a colecistite aguda calculosa, sim. A realização da colangiografia perioperatória é uma prática comum para avaliar a presença de coledocolitíase durante a cirurgia, permitindo uma abordagem mais completa e evitando a necessidade de procedimentos adicionais posteriormente. Esta abordagem equilibra o custo-benefício ao tratar a causa subjacente e prevenir complicações futuras. É isso aí. Puta que pariu, essas questões me matam, cara. Quando eu erro isso daqui, eu fico maluco. Puta que pariu, velho. Ai, vamos lá para mais uma. 15 de 25. Mulher de 45 anos, sem comorbidades, foi submetida a colecistectomia videolaparoscópica
para tratamento de colicistite aguda calculosa. O laudo histopatológico da vesícula biliar foi compatível com adenocarcinoma de vesícula biliar, com invasão até a camada muscular. Limite do ducto cístico foi negativo para malignidade. A conduta correta nesse caso é... Uau! Então, galera, no histopatológico da vesícula biliar, veio, né, um adenocarcinoma de vesícula biliar com invasão até a camada muscular. Limite do ducto cístico foi negativo. Ok, não pegou o ducto cístico. O que a gente vai fazer, galera? Uma radioterapia, uma quimioterapia sistêmica? Uma ressecção do leito da vesícula biliar e linfadenectomia? Vai fazer uma hepatectomia direita e ressecção da via biliar principal? Vai fazer um segmento com ressonância magnética e dosagem de antígeno carcinoembrionário CEA? Galera, isso aqui é chute. Eu não sei. Vocês sabem? Vocês sabiam essa? Essa eu não sei. Vou chutar. Então, galera, nós tínhamos que fazer uma ressecção do leito da vesícula biliar e linfadenectomia. Por quê? A alternativa está correta porque um adenocarcinoma de vesícula biliar com invasão até a camada muscular, a conduta indicada é a ressecção do leito vesícula biliar e uma linfadenectomia. Isso se alinha com a necessidade de garantir margens livres de tumor e avaliar a presença de metástases linfonodais. É isso, vou colocar para estudar mais. Ai, Deus, deixa eu anotar aqui. Tumor muscular própria da vesícula. O que fazer? Vamos lá, próximo. Não vou ficar parando muito aqui, não. Uau! Vamos lá, galera. Paciente de 59 anos com icterícia há 3 semanas, acompanhado de colúria e acolia fecal, a tomografia computadorizada do abdômen é mostrada abaixo. O diagnóstico corresponde aos achados da tomografia desse paciente vamos tentar dar uma olhada aqui. Alguém manja aqui em TC? Vamos lá. O fígado está aqui. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Tchá, tchá, tchá. Cadê a vesícula biliar? Tá. Será que temos alguma coisa aqui, ó? Uma massa aqui, será? Ó, o pâncreas está aqui. Cadê a vesícula? Não sei, né, galera? Eu não manjo em TC, precisa aprender muito ainda. Alguma coisa aqui, será? Essa região. Conseguiram visualizar alguma coisa? Nossa. E aí, galera? Caraca, aí. Tava muito fácil antes, né? Obstrução da artéria mesentérica com infarto de alças intestinais. Isso aqui não, né, galera? Isso aqui nem mostrou a... Opa, será, galera? Aqui. Aqui. Não, né? Obstrução da artéria... Extensa trombose venosa. Não. Obstrução arterial mesentérica com infarto... Não. Coleção abdominal volumosa com conteúdo purulento associado a peritonite. Não. E aí, galera? Colangiocarcinoma?
E aí? Era isso aí, mas confesso que eu não vi direito não, viu? Doença, pipipi, papapó, vamos pra próxima. Não. Hospital Escola Álvaro Alvim. Qual doença autoimune que predispõe o desenvolvimento de colangiocarcinoma? Essa daqui, né? Colangite esclerosante primária? Puta que, qual doença autoimune que predispõe o desenvolvimento de colangiocarcinoma? Pancreatite autoimune? Colangite esclerosante primária. É isso aí, bro. Bora pro próximo. Vou nem ficar parando aqui, não. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mulher, 39 anos de idade, refere cólica em epigástrio e hipocôndrio direito, com irradiação para dorso há 2 dias, que melhora com o uso de analgésicos e antiespasmódicos. Então, ó, ela tem cólica em epigástrio e hipocôndrio direito, com irradiação para o dorso, ó, há 2 dias, que melhora com o uso de analgésico antiespasmódico. Nega febre sem comorbidades. O exame físico apresenta bom estado geral, corada, hidratada, ictérica, pouquinho, né? Afebril, abdômen distendido, flácido, doloroso, empigáceo, hipocôndrio direito, sem sinais de peritonite. Exames laboratoriais, uma HB de 11,5, leucócito de 9.500, tá ok. Opa, TGO-AST 230, 310, tá, uma fosfatase alcalina de 430, GT de 352, amilase 110, lipase 72, bilirrubina total de 4,5 PCI. Com base no caso clínico descrito, a cenário alternativo que apresenta a principal hipótese diagnóstica. Cara, para mim isso aqui não é uma simples cólica biliar, não. Colangite não é porque ela não tá com febre. Coledocolitíase, para mim tá com cara de ser uma coledocolitíase. Quanto que tá o bilirrubina total? 4,5. Colicistite aguda. Coledocolitíase, aí, pai. Bora, próxima. Ixi, mais um exame. Um exame e um perioperatório, né? Tá aqui, ó. Rede DASA, Saúde Integral e Completa, 2025. Paciente feminina, de 29 anos, foi internada devido a quadro de pancreatite aguda biliar. Durante a investigação etiológica, foi diagnosticada com dilatação importante das vias biliares. Então, a paciente estava com quadro de pancreatite aguda e foi diagnosticada com dilatação importante das vias biliares. Realizou uma colangiorressonância que confirmou a hipótese de cisto de colédoco. Puta, mais um cisto ali, hein, cara? Mais um cisto de colédoco. Tipo Todani 1. Após melhora dos sintomas e inativação do quadro agudo de pancreatite, teve indicação cirúrgica para a resolução definitiva do quadro. Para este quadro, a conduta cirúrgica preconizada é a ressecção do cisto hepático, jejum anastomose com reconstrução y de Hux. Calma lá, pai. Será? Oxi. Uma anastomose cisto duodenal. Ressecção do cisto hepático duodeno anastomose. Caraca, quem ia agora? Que porra é essa, velho? Isso aqui não é um cisto, isso aqui é um filho. Rapaz do céu, olha isso aqui. Caraca. Tá. Então vamos fazer a ressecção. E aí nós vamos fazer uma reconstrução Y de Hooks. Não. Ressecção do cisto, ok. E aí, hepatoduodeno anastomose. Bílio digestiva no hepático direito. Será? Galera, não sei. I don't know.
Mais um erro, galera. Puta que pariu, eu errei pra caralho, velho. Ressecção do cisto. Hepático jejuno anastomose com reconstrução em Ipsos de Hooks. A alternativa está correta porque o tratamento cirúrgico para cisto de colédoco tipo Todani 1 envolve a ressecção do cisto, seguida de uma anastomose biliodigestiva. A técnica de escolha é hepatojejuno anastomose com reconstrução em Y de Hooks, que é a abordagem padrão para garantir a drenagem adequada da bile e reduzir o risco de complicação como colangite e colangiocarcinoma. Vamos lá, questão número 26. Paciente do sexo feminino, 45 anos, com histórico de bypass gástrico em Y de Hooks. Olha lá. Começou, hein? Começou. Para tratamento de obesidade, realizado há 2 anos, comparece ao pronto-socorro, relatando dor no hipocôndrio direito e icterícia há 48 horas. O paciente nega febre ou calafrios. Exames laboratoriais, bilirrubinas totais de 4,5, bilirrubina direta 3,8, uma FA de 350, GGT de 280, uma TG de 68, TGP, na verdade TGO de 68, TGP 72, hemograma leucócito 8.500, sem desvio. A colangiorressonância magnética demonstra dilatação do colédoco com 11 milímetros, com imagem arredondada medindo 7 milímetros no terço distal, compatível com coledocolitíase. Vesícula biliar alitiásica, considerando o antecedente cirúrgico e o quadro atual de coledocolitíase não complicada, qual é a conduta de escolha para o tratamento desse paciente? E aí, você vai fazer uma CPRE num paciente que tem um Y de Hooks? Eu acho que não rola, né? Deixa eu desenhar aqui. Eu acho que não tem como você acessar mais. Galera, eu vou ter que estudar isso aqui também. Deixa eu colocar aqui. Vou anotar que eu vou estudar a respeito de cirurgias do aparelho digestivo. CX, aparelho digestivo, que eu já esqueci muita coisa. Comparece no socorro. Tá com icterícia 48 horas. Colecistectomia e coledotomia, por exemplo. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Realizar uma CPRE com acesso via gastrostomia laparoscópica assistida, seguida de colecistectomia no mesmo tempo cirúrgico. Caraca, velho, que loucura. Não faço nem ideia que é isso. Tem que estudar. A alternativa está correta porque a CPRE com acesso via gastrostomia laparoscópica assistida é uma técnica adequada para pacientes com bypass gástrico em Y de Hooks, permitindo o tratamento da coledocolitíase. A colecistectomia no mesmo tempo cirúrgico é indicado para prevenir recorrências. Caramba, isso aqui foge bastante aí do tradicional. Centro Universitário Padre Albino. Caraca. Kevin, errou, pai. Errou, pai. Tem que estudar. Vai estudar, vai estudar. Homem de 34 anos de idade apresenta níveis de fosfatase alcalina persistentemente elevado, retocolite ulcerativa diagnosticada há 3 anos, exame físico e demais exames laboratoriais sem alterações. Qual é o diagnóstico que melhor explica a alteração apresentada?
Colangite esclerosante primária. Meio que decorei isso aqui, galera. Retocolite ulcerativa, colangite esclerosante primária. É isso aí. Não me pergunte o que é, só faz. Hospital Israelita Albert Einstein. Após colecistectomia laparoscópica em um homem de 55 anos, observa-se durante análise macroscópica que a vesícula biliar encontra-se muito distendida e preenchida por líquido transparente semelhante à água, sem bile no interior. Qual é o achado mais provável associado a esse quadro? Galera, não faço ideia. Não faço ideia. Orifício fistuloso com comunicação pancreato-biliar, lesão neoplásica, acho que não. Cálculo biliar impactado no infundíbulo, também acho que não. Espessamento difuso da parede da vesícula por colecistite aguda enfisematosa. Não tem bile. Orifício fistuloso com comunicação pancreato-biliar. Encontra-se muito distendido e preenchido por líquido transparente semelhante à água. O que é esse líquido transparente semelhante à água? E aí, galera? Cara, não faço ideia. É um cálculo biliar impactado no infundíbulo ducto cístico. Vamos lá. É isso aí, é isso e chora, velho. Só chora. Só chora. Não tem o que fazer, só chora. Olha só. Cálculo biliar impactado no infundíbulo ou no ducto cístico pode impedir a passagem da bile para a vesícula biliar. Ok. Resultando em uma distensão da vesícula, ok, com acúmulo do líquido claro, semelhante à água, devido à secreção mucosa da mucosa vesicular. Cálculo impactado no infundíbulo. Caraca, velho. Ai, sem comentários. Já tô cansando. Quase 52 minutos, galera. Uma paciente do sexo feminino, 45 anos, ígida, é submetida a colecistectomia videolaparoscópica eletiva por colelitíase sintomática. Então, ela foi submetida a uma colecistectomia videolaparoscópica eletiva por colelitíase sintomática. No 5º dia pós-operatório, retorna ao pronto atendimento com quadro de icterícia progressiva e colúria. A ultrassonografia demonstra dilatação das vias biliares. Qual a principal hipótese diagnóstica e conduta inicial apropriada? Provável abscesso hepático? Não, calma lá. Suspeita de coledocolitíase residual ou lesão de via biliar, solicitar colangiografia, CPRE, para diagnóstico e possível terapêutica. Não acredito que seja uma pancreatite aguda, calma lá. Síndrome de Merise, também acredito que não. Residual, isso aí. E desceu pro colédoco. É isso aí. Vamos lá, pro boss. Questão de 2022. Mulher de 61 anos apresenta quadro de icterícia, dor abdominal, vômitos e prurido generalizado há 2 semanas, com piora há 3 dias. Relata perda ponderal de 17 quilos nos últimos 4 meses. Caraca, velho. No exame físico apresentou icterícia importante, vesícula biliar distendida, palpável, ó, vesícula biliar palpável, ela não pode ser palpável, e não dolorosa. Apresentou ultrassonografia abdominal que indicava vesícula biliar alitiásica e distendida, com importante dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas e colédoco difusamente dilatado, não identificando fator obstrutivo. Tomografia
demonstrada a seguir, os achados clínicos radiológicos apresentados apontam para diagnóstico de... Galera, eu olhando aqui eu não consigo identificar nada. Também não consegui. Não tá nada claro para mim aqui. Galera, eu vou de cisto do colédoco aqui. Porque... Cara, a vesícula biliar tá distendida. Tá palpável. Porém, as vias biliares intra- e extrahepáticas e colédoco também tá dilatado. A alternativa está correta porque um tumor periampular pode causar icterícia, dor abdominal, perda de peso, dilatação das vias biliares intrahepáticas, como observado nos exames de imagem. A ausência de um fator obstrutivo específico na ultrassonografia e a apresentação clínica são compatíveis com essa condição. É isso e pronto, acabou. Não vou ficar estudando a respeito disso. Não dá. É muita coisa para eu focar nisso. Ou eu sou muito burro também, né? A colangite aguda é uma infecção bacteriana do trato biliar, a qual varia em gravidade desde sintomas leves e autolimitados até sintomas graves e que ameaçam a vida. A tríade clínica que caracteriza essa infecção é composta por... Vamos lá, é a tríade Charcot, é isso daqui? Febre, icterícia e dor abdominal? Icterícia, colia fecal não, hipotensão aqui ainda não, febre, colúria não, icterícia, hipotensão e febre não. Vamos ver a resposta. É isso aí. Fechou, 25 questões. Um abraço.